A Bíblia tem várias passagens que mostram que o cristão deve fazer a obra de Deus em qualquer circunstância, sem ser guiado por sentimentos, pelo clima ou por dificuldades externas. Em 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, aqui Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo a pregar o evangelho em todo o tempo, quer seja favorável ou não. O cristão não deve esperar apenas por momentos perfeitos, mas está sempre ativo na obra de Deus. Tem pessoas que quando chove não fazem a obra de Deus. Outras, quando está sol demais, também dão desculpa de que não tem como fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor, só nesse versículo já diz: olha, você não pode sair da sua vocação, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa falar, né? Ensinar a palavra em todo o tempo. Isso não significa que você talvez vá pegar um avião e vá para uma comunidade. Você tem que estar fazendo esse tipo de trabalho. Não, a obra de Deus, ela é feita com seriedade, dentro da vocação que o Senhor nos chamou. Então, dentro daquela sua vocação, você precisa fazer em todo o tempo. E não há desculpa para o crente não fazer a obra do Senhor, tá? Muitas pessoas acham, mas eu tenho família, mas eu tenho trabalho, eu fico muito sufocada. Então, você precisa buscar no Espírito Santo a organização do seu tempo e a força nele para que você possa resistir com fé às imposições do reino das trevas, que vão vir com muita força para fazer com que você não obedeça ao chamado do Senhor, para que você não cumpra essa palavra, tá? Então, Eclesiastes 11:4, vamos lá atrás, né, na palavra. Quem observa o vento nunca semeará, e o que atenta para as nuvens nunca cegará. Então, aqui já está dizendo, né, que aqueles que ficam esperando as condições ideais, favoráveis para agir, nunca vai fazer nada. O servo de Deus deve plantar e colher sem se preocupar com as dificuldades, porque o Senhor é o dono da obra. O Senhor é o dono do tempo, do clima. O Senhor é aquele que nos chamou. Então, quando Ele nos chamou, Ele garante. Mesmo que essas dificuldades apareçam, nós vamos ver que realmente o propósito de Deus foi cumprido, né? Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, aqui está dizendo que o cristão não pode desanimar diante das adversidades. A fé verdadeira permanece firme, independentemente da situação. Então, é algo muito sério que está dizendo aqui, né? Se você for frouxo no dia da tua angústia, dos momentos de luta, de dificuldade, então você vai realmente declarar ali que a tua força é pequena, que você não está pronto, não está apto para ser um verdadeiro servo do Senhor. Bem, João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, aqui está dizendo que temos que aproveitar todas as oportunidades para fazer a obra de Deus, pois haverá um tempo que não será mais possível. Quando o Senhor Jesus, né, ele que disse essas palavras, ele falou que quando a noite chegar, não vai dar para fazer mais nada, isso é o momento da grande tribulação. Quando a grande tribulação ela acontecer na terra, não vai dar mais para fazer a obra. Então vai tudo ser consumado. E nesse momento a igreja fiel vai estar com o Senhor. Mas muitos crentes que foram negligentes a essas orientações vai ficar pedindo misericórdia, Senhor. Agora eu vou poder fazer. Só que na noite da grande tribulação não vai ter como, porque esse vai ser um período que as pessoas vão ter que fugir. E aqueles que não aguentarem mais fugir vão ter que ficar cara a cara com o anticristo e se entregar a ele, para que essas vidas sejam salvas, né? Porque elas não participaram do arrebatamento. Então veja como é importante, né? Você dedicar ao Senhor, porque depois é só remorso que tem no coração.
de um tempo de vida que você poderia ter dedicado a Deus e você não dedicou. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, essa firmeza, essa constância é uma característica do verdadeiro cristão. Ele está sempre trabalhando para o Senhor, sem desanimar, né? Ainda que muitas vezes dentro da obra ali tem o controle nas mãos de homens, e muitos desses homens são homens que estão se desviando da vontade de Deus, e essas pessoas acabam tirando você, né, dentro daquilo que você foi chamado a fazer. O cristão fiel ao Senhor, ele sempre vai ter uma porta aberta para que ele possa fazer a obra de Deus. Assim como o Senhor falou à igreja de Filadélfia: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Então, o crente fiel, ele sempre vai ter uma porta aberta. Essa porta de acesso ao reino dos céus, mas também a porta para a pregação do evangelho em qualquer lugar desse mundo. Deus, ele vai fazer algo para que você possa estar anunciando a palavra da verdade. Então essa é a confiança do crente, porque ele é o dono da obra e ele, quando nos chama, ele garante. O verdadeiro servo de Deus não depende do clima. Nós estamos vendo aí o sol, né, esquentando muito. O sol está trabalhando. E por que nós também não podemos nos esforçar? Nós não dependemos de emoções, das circunstâncias para agir. O cristão segue firme, pregando e servindo ao Senhor em todas as estações, né? Mas nós vemos que às vezes o que está atrapalhando muitos cristãos é esse sufocamento do joio, como o Senhor Jesus mesmo falou. Muitas pessoas estão se levantando nesses últimos dias, crescendo juntamente com o trigo, e esses estão entrelaçados ali com o trigo, né? Porque o joio cresce assim, agarradinho com o trigo. E o joio, qual é o objetivo do joio? É sufocar, é fazer com que você perca o foco. Então, se você está vivendo momentos assim que você está perdendo foco, então você precisa observar, tem situações ali que estão te atrapalhando, relacionamentos que você pode estar colocando acima de Deus. Isso não significa, Jesus mesmo falou, né, para os trabalhadores: olha, não vamos arrancar o joio agora não, deixa que cresça junto com o trigo. Porque se eu arrancar o joio, nós vamos acabar perdendo o trigo. Então não vamos fazer isso. Então, se Deus muitas vezes tirar uma pessoa que está entrelaçada com você, mas que é joio, isso pode fazer com que você não esteja preparado para esse momento. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E isso pode fazer com que você perca, né, o foco. Mas aquele que é trigo, ele tem que se comportar como trigo. Trigo não é joio. Trigo, ele oferece ao mundo o pão do evangelho, que é Cristo Jesus. Esse é o objetivo. O trigo não pode se contaminar. Ele tem que continuar no seu propósito, naquilo que ele foi criado, naquilo que ele foi chamado para fazer, tá? Mesmo com pouca força, né? Que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas essa igreja não negou o nome do Senhor. Então, que você não negue o nome do Senhor, que você anuncie a salvação em Jesus, porque muitas vidas esperam pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra diz que não só o mundo, mas toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, que possamos corresponder à vontade do Senhor. Eu deixo essa palavra ao seu coração para que você reflita. E se você estiver vivendo numa zona de inércia, você saia disso e faça a obra do Senhor Jesus.